Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal JC Buzz Stalker. Hoje vamos conhecer a história da aviação Transa Transportes. Mas antes, já se inscreva no canal, ative o sininho e as notificações. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. A história da Transa Transportes teve início em 16 de abril de 1977, quando os amigos Pedro Noel e Carlos Fonseca realizaram o sonho de abrir uma empresa de ônibus. Sonho este que era compartilhado e rascunhado enquanto ainda trabalhavam em outra empresa. Eu era funcionário da Aviação Salutares e o meu sócio era um dos proprietários. Por volta de outubro de 1976, o Pedro resolveu montar um novo negócio por conta de algumas divergências de opinião com outros sócios e me convidou porque ele iria continuar na empresa e não poderia administrar o novo empreendimento, explica Carlos Fonseca, diretor. Depois de muito planejarem e ensaiarem o lançamento do seu empreendimento, os amigos e sócios colocaram o plano em prática e adquiriram as linhas, o terreno e os veículos da antiga empresa de ônibus Viação Pedro Antônio, que na época fazia o transporte da população de Três Rios. No início de suas atividades, a empresa possuía apenas 23 ônibus, que percorriam por 7 linhas urbanas: Moura Brasil, Palmital, Jaqueira, Monte Castelo, Cantagalo, Fábrica e Serraria, Comendador Levi Gasparian, além de uma linha interestadual de Santana do Deserto, Minas Gerais. O espaço que hoje compreende a sede da Transa Transportes está bem diferente de quando foi adquirido em 1977. Naquela época, o local era apenas um terreno de chão batido com um galpão para abrigar os ônibus. Chegamos aqui numa sexta-feira à noite para tomar posse. Eram apenas 23 ônibus. Os veículos eram muito velhos, a manutenção era muito precária, porque realmente naquela época ônibus no Brasil era uma coisa muito primitiva. Toda a estrutura que temos hoje não existia. Era apenas um terreno e um pequeno galpão de terra aos fundos, onde era feita a manutenção, relembra Carlos Fonseca, diretor. Naquela época tudo era mais difícil. No espaço da garagem não havia banheiros, a água vinha de poço e às vezes chegava a faltar, e a energia era emprestada do terreno vizinho. Com muito empenho e dedicação, as dificuldades iniciais foram sendo vencidas e a empresa conseguiu conquistar a confiança e a admiração da população. Em 19 de julho de 1977, foi apresentada à sociedade tririense a nova pintura dos ônibus, que acompanhou dia a dia dos colaboradores da empresa e da população durante 24 anos. Um ano depois, em julho de 1978, chegaram os primeiros ônibus adquiridos pela Transa. Foram 5 unidades com carroceria Caio Gabriela II, que deram início à renovação da frota. A década de 80 foi muito difícil devido à crise do petróleo e depois o congelamento da tarifa de imposto pelo Plano Cruzado. Mas o ano de 1991 marca o início da parceria com a encarroçadora Marco Polo, que perdura até os dias de hoje. Em 1995, a empresa adquiriu 7 ônibus com carroceria Marco Polo geração 5, ampliou a garagem e 3 anos depois iniciou a construção do novo prédio administrativo e do lavador automático. Ao longo do tempo, a sede administrativa passou por uma série de melhorias estruturais com o objetivo de melhorar as acomodações dos seus colaboradores e agilizar processos. No ano de 1998, foi construído um novo prédio administrativo mais moderno e confortável para acomodar todas as atividades administrativas e oferecer melhores condições de trabalho para os colaboradores. O projeto foi planejado
por José Ricardo Abreu, arquiteto bastante conhecido por desenhar garagens de empresas de ônibus. O período de construção das novas instalações foi de apenas 6 meses, de novembro de 1998 a 3 de junho de 1999. Em 2000, o antigo prédio administrativo passou por uma reforma, ganhando um segundo andar, e passou a contar com um refeitório, sala de jogos, sala de leitura e um auditório para treinamentos e apresentações especiais. Atualmente, a sede da Transa Transportes possui uma área grande, contando com um prédio administrativo para gerenciamento da empresa, sala de lazer, sala de leitura, refeitório, auditório, dormitório e banheiros. Antes que os apps, smartphones, websites, a internet fossem tão populares e acessíveis, Transa Transportes já dava passos em direção à informatização. Internamente, o processo de informatização começou ainda em 1986, com o controle interno e seguiu continuamente. Para os clientes, os investimentos em tecnologia podem ser observados através da aquisição de novos veículos mais modernos e também por meio dos novos meios de comunicação e informação que a empresa disponibilizou ao longo dos anos. Em 2001, a empresa mudou sua identidade visual, adotando um padrão de cores e elementos mais leve e moderno, apostando em um tom de azul mais claro, no amarelo e branco, utilizando linhas ao invés de círculos. Nesse mesmo ano, a empresa adquire novos veículos, entre eles 3 micro-ônibus. Os primeiros carros a circularem com a nova pintura foram os micro-ônibus. Na época, foram adquiridos 3 micro-ônibus para atender as linhas Ataúfo, Santa Cecília e Caixa d'Água. No entanto, apesar da praticidade desses veículos menores para circularem por ruas mais estreitas e locais elevados, a quantidade de assentos disponíveis não era suficiente para atender a demanda de passageiros, sem falar que a manutenção desses veículos era diferenciada, por terem chassi e motor Volkswagen. Por esse motivo, os veículos foram substituídos por ônibus urbanos de tamanho convencional, facilitando o deslocamento dos passageiros. Hoje, não contamos mais com micro-ônibus. Os veículos foram vendidos. A frota é composta atualmente por 60 veículos urbanos convencionais, dos quais metade já são adaptados para o transporte de cadeirantes. Os primeiros veículos adaptados pela empresa começaram a circular pelas ruas no ano de 2008. Atualmente, 50% da frota é composta por veículos adaptados, todos devidamente identificados. Em maio de 2013, foi inaugurada a nova central de relacionamento no terminal rodoviário, para maior conforto e comodidade dos clientes. Também foram investidos em um sistema de TV, no qual são informados em tempo real os horários dos ônibus, a previsão de chegada dos carros, informações sobre o clima, banners informativos e destaques do site. Em 2014, a empresa lançou o seu website e o aplicativo Transa Transporte para dispositivos móveis, com sistema operacional Android. Com ele, os clientes podem consultar os horários de todas as linhas, acompanhar as postagens da empresa na rede social e ainda podem conferir a previsão de chegada dos ônibus no terminal. Bem, essa foi um pouco da história da aviação Transa Transportes, que tem sua sede na cidade de Três Rios, interior do estado do Rio de Janeiro. Em breve, farei mais um vídeo sobre as curiosidades da empresa, entre outras coisas. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima. Fui!